Glória a Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Boa noite a todos. Graça e paz. Hoje eu fiquei com a importância de trazer a palavra do Senhor essa noite à igreja. E isso eu falo com todo temor e com todo tremor também. Hoje eu até escrevi. Eu não consigo fazer nada disso escrito. Vamos ver se eu consigo seguir o que eu escrevi hoje. Mas é isso. Quero que você, tenha o seu coração quebrantado na presença de Deus, porque Deus, Ele, desde o início tem falado conosco, desde cedo. A Lorena, cadê ela? A Lorena aqui, eu até mandei uma mensagem para ela, agradecendo, porque Deus tem usado a vida dela de uma forma tão especial. E eu parabenizei ela quando acabou aqui, falei com ela, apertei a mão dela, falei com ela, continue sendo o que Deus quer que você seja, deixa Ele fazer na tua vida o que Ele está fazendo, não muda não, tá? Deixa Ele fazer, não tenta de alguma forma fazer diferente, deixa que Ele continue fazendo assim. Ela hoje foi usada muito pelo Senhor e falou muito ao nosso coração aqui pela manhã. A importância do culto de manhã às vezes parece menor, né? Mas não é. É muito genuíno o que Deus está fazendo em nosso meio. E eu tenho, com todo temor e com todo respeito, eu tenho orado muito para Deus, sem querer julgar ninguém de maneira nenhuma, de nenhuma forma, mas tenho orado muito ao Senhor para que, diante desse tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de hoje, nesse tempo de agora, que tem sido tempos bem difíceis, bem diferentes. Eu estou com 49 anos, há 20 e poucos anos atrás eu me converti, e eu vi as coisas acontecerem de uma forma e uma velocidade muito diferentes, de ano a ano passando. Quem tem a minha idade e se converteu há algum tempo também pode comprovar isso, ou quem tem próximo à minha idade, eu tenho o mesmo tempo de conversão também. E eu tenho pedido muito a Deus para que, e Deus tem sido generoso, Ele tem me mostrado a resposta das minhas orações. A Lorena foi uma dessas hoje, e pedido a Deus para que Ele derrame sobre a igreja dons e talentos. Eu tenho certeza absoluta, isso não é dúvida nenhuma, tá? Zero dúvida, que você que está me ouvindo agora, você que está olhando para mim agora aqui, que você tem um talento especial que Deus te deu, e Ele quer usar esse teu talento aonde você estiver. Não importa, às vezes a gente pensa que isso vai ser usado de uma forma, e queremos ser usados de alguma forma, mas às vezes Deus, Ele já te deu, e está aí, já está aí, você já está pronto, só falta você se colocar à disposição dEle, talvez no seu trabalho, fazendo o que você faz de melhor lá na sua área profissional, mas fazendo para o Senhor, fazendo de uma forma tão excelente, que Deus seja exaltado e glorificado naquilo que você faz, criando oportunidades, assim como Paulo falou, gerando oportunidades para que possa falar do amor dele, mesmo sob cárcere, que ele estava falando, mesmo aprisionado. Paulo estava em Roma preso, mas falando, orem por nós, para que através de nós seja abertas algumas portas, e nós possamos então falar da palavra do Senhor, mesmo sob prisões. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas de tantas formas, mas Deus já te deu, você tem um talento, único, genuíno, que Deus deu para você, e é você quem vai fazer em algumas áreas da vida que ninguém vai fazer. Não vai ser o pastor, não vai ser o pregador, não vai ser o profeta, não vai ser ninguém que tem título ou que não tenha título, mas que está de frente de algum trabalho, vai ser você. Falamos do sopão aqui de quinta-feira, que foi uma bênção, mesmo com toda a parte trágica de um jovem ter pulado do viaduto ali e perdido a sua vida. Uma pena, um lamento muito grande. Um garoto com pouquíssima idade, viveu muito pouco dessa vida para poder desistir dela assim, de uma forma tão trágica. E mesmo assim a igreja já tinha o trabalho pronto para ser feito ali, não podíamos parar, e continuamos fazendo mesmo sobre dor,
houve consolo ali para os pais, para os amigos, para os irmãos. Uma cena muito triste, muito triste. Porém, a igreja ela tem que estar pronta para todas essas adversidades, todos esses acontecimentos, sejam eles quais forem, você e eu, sabe, temos um talento de Deus já colocado dentro do nosso coração, prontos para serem ativados no momento que Deus quer. No momento que haverá um consolo, Deus vai te chamar e vai te enviar. No momento que haverá, sabe, algo que é necessário fazer, e se você estiver ali, é você que Deus vai chamar. Não vai ser o pastor, não vai adiantar ligar para o apóstolo ou para alguém, é você. E às vezes nós estamos somente querendo fazer algo, mas Deus, Ele, sabe, já pôs em você algo. O Espírito Santo, Ele já está pronto para atuar na sua vida e trabalhar na sua vida da maneira que Deus bem quer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu vou ser bem breve. 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 11. Coríntios 13, a partir do verso 11. Amém? 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Verso 12. Agora, pois, vemos um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Essa palavra, Deus está usando a vida de Paulo para falar algo, e ele fala que quando ele era menino, ele tinha coisas de menino, pensamentos de menino e raciocínio de menino. Ele fazia coisas de menino, mas ele também começa a dizer que quando ele se tornou homem, ele deixou para trás todas as coisas de menino. E Paulo não era uma pessoa comum. Paulo era alguém muito dotado de cultura, de religião, de liderança, adestrado pelos melhores mestres, tinha conhecimento de sobra, falava mais de uma língua. O cara tinha peso naquilo que ele falava. Ele tinha contexto das pessoas que estavam ali. As pessoas davam a ele aquilo que ele pedia, porque ele realmente tinha um peso de personalidade a ponto de ele pedir para perseguir outros e darem essas autoridade para ele poder fazer isso. Paulo está falando exatamente disso aqui. Ele está falando de que ele era um religioso bem conceituado, bem treinado, ouviu os melhores e viveu com os melhores, fazendo tudo para que a religião ela fosse exaltada, ela fosse conhecida, ela fosse protegida por ele. Mas Paulo também fala que quando ele deixou de ser menino, quando ele se tornou homem, todas essas coisas ele deixou para trás, as coisas que ele não mais quer viver, as coisas de menino. Sabe, às vezes nós lemos isso aqui e pensamos só na forma humana de ser menino e ser homem, mas o que ele está falando é de coisas que hoje já não fazem mais parte da nossa vida, não tem mais importância para nós, e às vezes deixamos ainda essas coisas fazerem parte daquilo que nós somos hoje, e nos atrapalha, e revoga muitas coisas que nós queremos viver com Deus, e Deus está pronto para criar um novo caminho, uma nova trajetória para nós, com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já pôs em você e em mim,
com uma personalidade única. Por isso que eu falei hoje para ela: deixa Deus fazer aquilo que Ele está fazendo na sua vida e não mude isso, sabe? Não tente mudar isso, não tente trazer alguma coisa diferente, algum tempero diferente, algum, sabe, fermento. Não, deixa Deus fazer na sua vida como Ele quer fazer. E quantas vezes nós queremos então, sabe, trazer algumas coisas nossas, menino, e queremos, sabe, misturar nas coisas que Deus quer fazer, que são novas. Não dá, não acontece assim, não, sabe, não combina, não tem propriedade para trabalhar com as coisas que Deus está fazendo, porque as coisas de menino, elas atrapalham, e nos atrapalharam muito. Todas as confusões, brigas, raivas, todos os ressentimentos, tudo aquilo que nós vivemos. Eduardo falou aqui de 22 anos atrás, esse Eduardo. O Eduardo, só o sangue do Cordeiro, irmãos. Eu falo isso com lamento, porque quando eu vi o Eduardo na situação que ele vivia, e ainda sendo meu cunhado ainda, aquilo me deu, sabe, dor no meu coração, peso na minha alma, em saber que alguém tão, sabe, alguém estava vivendo de uma forma tão má, tão ruim, uma forma tão sem destino, sem esperança, a não ser a colisão com a morte eterna. E eu comecei a orar e clamar muito a Deus pela vida dele. Eu vi aquilo como uma necessidade real e rápida, e sabe, de que ele realmente precisava logo ser tocado por Deus, assim como eu também fui. As coisas de menino já tinham passado na minha vida, eu já era uma nova criatura, eu já sabia o que realmente um homem precisava e não mais aquilo que ele vivia. Eu falei: Deus, faz isso. E alguma vez ele estava tão louco lá, um dia lá, e eu cheguei até a falar para ele de uma forma tão áspera, talvez. Eu falei para ele: o que eu te falei, não, Eduardo? Eu chamei ele de miserável homem que você é. Você está vivendo uma vida tão miserável. Eu fui, sabe, tão áspero com ele naquele dia. Eu pedi perdão a Deus, mas talvez foi aquela palavra que Deus acordou ele. Foi realmente isso que ele falou para mim. Aquela palavra e aquela forma que você falou para mim despertou-me do meu sono que eu estava vivendo e me fez entender o que eu realmente vivia, que eu pensava que era algo bom, as coisas de menino, eu achava que era bom na minha vida, mas aí Deus começou a transformar a vida dele, começou a trazer ele para perto, começou o coração dele ser amolecido. Deus falou que Ele tiraria o nosso coração de pedra e daria um coração de carne, para que ele fosse tocado, para que ele sentisse. A pedra não sente, irmão. A pedra, ela é bruta. A pedra, ela não tem sentimento. Ainda que você ache que a pedra pode fazer alguma coisa, no máximo construções e decorações, mas o coração quebrantado, um coração novo, Deus, Ele consegue tocar. E quando Deus toca nesse coração, as coisas começam a acontecer. Eu já via, sabe, eu tinha tanta sede no meu coração de ver ele convertido e a minha família inteira convertida. Eu fui o primeiro de todos, de tantos lá. Todos eles tinham suas vidas tão emboladas no pecado, a Bíblia chama de nódoas do pecado, sendo é um visgo, é algo que gruda, que nos solta, sabe? O visgo, não sei se você sabe o que é visgo. Alguém sabe o que é visgo aqui? Sabe? Ok? Os mais antigos sabem, os mais novos. O visgo era uma cola que nós passávamos, era produzida com fogo, passávamos no galho de alguma arvorezinha, colocávamos para que o pássaro, quando pousasse, ele não conseguia sair, a pata dele não saía do lugar. E é assim que o pecado faz com as nossas vidas. Ele gruda a gente de uma forma que a gente pousa. Era atraente, brilhoso, bonito. Os pássaros vinham, coitados, eles encostavam ali. E algumas pessoas, eu não, mas algumas pessoas que eram mais, eles, por não ser aquele pássaro que eles queriam, chegavam até matar o bichinho ali naquele mesmo lugar ali. Então, o pecado, ele é assim, ele, sabe, te atrai. Quando você vê tão legal, você gruda nele, e ele, para sair, meu amigo, só Jesus vai te tirar de lá, com carinho e com cuidado, que era muito difícil tirar sem você machucar o bichinho. E o que eu queria dizer com essa palavra hoje é que há uma necessidade urgente da igreja ser de novo despertada.
Como eu falei, eu tenho orado a Deus para que Ele derrame dons e talentos sobre nós. Dons e talentos assim que em cada momento e em cada lugar nós sejamos um só, mesmo separados, mesmo, sabe, um em cada lugar. Deus fazendo a sua obra de maneira específica, de maneira singular, dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você já faz. Nada novo, é só nós deixarmos Deus fazer. Não precisamos inventar nada novo, não. Deus, Ele está pronto para fazer. Deus, Ele só quer um espaço para que naquilo que nós fazemos, Ele também participe, Ele também possa ser o Senhor daquilo que nós fazemos, e vidas sejam tocadas e transformadas através das nossas vidas. Deus não vai usar uma outra coisa. A Bíblia fala que o Senhor nos fez um pouco menor que os anjos, mas Ele nos usa por esse mesmo motivo. Sabe, temos uma comissão nesse mundo, temos um chamado nesse mundo, para que nós possamos, o quanto mais e o quanto antes, levarmos aqueles que ainda não conhecem essa verdade, aqueles que não foram despertados, que estão sonolentos ainda. Acho que foi a Lorena que falou hoje sobre o sono espiritual, e é uma realidade. Lá no verso 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios, fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Alguns estudiosos falam que esse reflexo de espelho era um espelho de metal, não esse como nós vemos hoje, que é um vidro com metal, então ele tem uma nitidez maior, mas era menos nítido. Então tu via mais reflexo do que um reflexo não muito nítido. E continua dizendo assim: mais um dia, agora vemos, pois, como um espelho, um reflexo, mais um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Paulo está falando sobre um progresso da nossa vida, um processo que gera um progresso na nossa vida. Paulo está falando que hoje ele ainda vê como um espelho, um reflexo, algo que ainda não está nitidamente visível, nitidamente pronto para que ele entenda 100% aquilo que é. Mas um dia ele fala: um dia conhecerei e verei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. O Senhor nos conhece de uma forma que você não conhece, que eu não conheço. Achamos que conhecemos todos os mistérios e tudo que há, e não conhecemos. Com toda a ciência que hoje avança numa velocidade tão grande, tecnologicamente, em todas as áreas, de uma forma tão grande, tão excelente até, tanta coisa boa surgindo e também tanta coisa má surgindo, e ainda assim não conhecemos tudo. Com tudo que sabemos, com tudo que temos armazenado, com todo o estoque de informações que nós temos, e muitas delas colidem com coisas que Deus já falava há mais de 2000 anos atrás, e mostra lá que Ele já estava certo há muito tempo atrás. Mas Ele fala que um dia conheceremos plenamente, assim como também plenamente somos conhecidos. Ele está falando de um estado de glória, um estado onde o teu corpo e o meu será transformado, o mesmo corpo que Jesus, semelhante ao que Ele tinha. Mas isso é um estágio que é final, não é agora. Agora o que me resta é ser realmente útil na obra de Deus, naquilo que Ele quer fazer através da minha vida e aonde Ele já me colocou. Às vezes queremos nos preparar tanto para tanta coisa, quando Deus já te deu e fez de você um canal pronto para que Ele possa agir em vidas que você nem talvez imagine alcançar. E é com muito lamento que eu falo, sabe?
Eu já participei de muitos eventos como o que nós fizemos aqui, de evangelismos e sopões, e alguns deles foram bem intensos. Por muito tempo fiz. Existia um chamado Madrugada com Carinho no centro da cidade. Na verdade era no Estácio, na primeira igreja batista aqui do Rio de Janeiro, onde muita gente, era muita igreja, muitas igrejas juntas, e cada uma delas tinha um lugar que elas tinham que ir, umas com sopão, outras com evangelismo somente de folhetos, e outras com tantos. Eram muitas formas de evangelizar em lugares tais que cada uma das igrejas tinham que ir. Era um encontro às 10 da noite, que ia até meia-noite, e dali todo mundo saía para vários pontos, e o nosso era sempre na Lapa, o lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro, para tu trabalhar de meia-noite até 6 da manhã, era o que eu escolhi, com os irmãos que eram mais ousados, e eu embarquei de cabeça naquilo ali, e era sempre a última sexta-feira do mês, e era sempre de meia-noite às 6 da manhã, e dali eu já ia para o meu trabalho direto, tudo mais, mas tão treinado eu estava, tão bem eu estava, fazendo tanta coisa assim, que virou cotidiano, sabe? Às vezes o perigo de nós acharmos que sabemos tudo, que temos muita experiência de tudo, que conhecemos tudo, é de mecanizar tudo, é de colocar Deus de lado e fazer porque sabemos fazer. E por isso eu tenho orado a Deus para que Ele derrame de novo dons e talentos sobre a igreja, para que esse dom e talento ele seja tão útil na obra dele, que não vai ser você nem eu fazendo algo, na minha mecânica fazendo algo, mas será o notório poder de Deus agindo em cada vida. Ontem eu vindo do trabalho, eu passei por um rapaz. Isso já aconteceu mais de uma vez, e a importância de ouvirmos a Deus é muito grande, tá, irmãos? Talvez minha pregação esteja te dando sono já, né? Mas eu quero concluir aqui aquilo que Deus pôs no meu coração. Na terça-feira passada eu saí daqui. Terça-feira? Não. Um dia eu saí daqui, não era dia de culto. Não era dia de culto, e eu estava vindo do trabalho de novo. Eu, para economizar, às vezes eu venho do meu trabalho, eu trabalho na Barra da Tijuca, eu solto aqui no Atacadão aqui, e venho andando aqui por dentro, eu subo o viaduto e desço aqui. E eu lá do outro lado, eu tentando pegar um Uber, sabe aquela coisa, vou de Uber porque eu quero descansar e tudo mais, meu pé está doendo, fico o dia inteiro em pé, porque eu trabalho com venda, meu pé está doendo, estou cansado, vou pegar um Uber, aí tu bota não vou não, aí tu pula ali, vai para o outro Uber e nada também, decide, eu vou de moto, não vou de moto, não vou de carro, estou mais cansado, eu não vou de nada, eu vou a pé. Isso acontece muito comigo, tá? E é o que eu sempre falo, Deus ele está em tudo quando nós somos dele. Nós somos dele. Deus ele está em tudo, tudo mesmo. Aí eu vim de lá a pé, desci aqui, estou vindo andando ali na primeira calçada do quartel aqui, perto daquele lanchinho ali. Estou vendo alguém subindo e descendo as duas calçadas. Falei, caramba, uma silhuetazinha bem franzina de vestido. Ela foi lá na beira da rua, o carro passou, desviou. Falei, meu Deus do céu, não. Que é isso? Aí comecei a andar mais rápido, corri um pouquinho, aí peguei ela antes do portão do quartel, ela agarrada numa daquelas barras de ferro que são aquelas placas, uma senhorinha pequenininha, 76 anos, a idade do meu pai, embriagada. E eu falei, senhora, a senhora está descendo a calçada e subindo e tal. Ela falou, é? Eu falei, a senhora quase foi atropelada agora. Eu? É a senhora mesmo. Onde é que a senhora mora? Eu moro lá no Fumacê. Eu falei, eita. Eu falei, caramba. Falei, tá,
e a senhora está em condição de ir embora? Tô. Eu falei, não tá não, vamos lá que eu vou ajudar a senhora. E fui levando ela e fomos conversando, ela embriagada, né? Falando da vida dela, e chorava porque um filho tinha problemas e foi expulso lá do lugar onde ele mora com ela e não pode mais voltar, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, e eu agarrado nela, e eu tô com o braço bom pra caramba, né? Tô com um quebrado e o outro inflamado, tá uma coisa linda. Tô sem força nos dois braços e um deles dói mais do que o que tá quebrado. E ela puxando meu braço quebrado, eu falei, vamos lá. E fomos andando até lá, do outro, até no Fumacê mesmo, e atravessei com ela e deixei ela próximo da casa dela, que ela mora dentro do apartamento, lá dentro do bloco. Ela queria que eu entrasse lá para ir lá dentro. Falei, não, senhora, vamos aqui por fora que é mais tranquilo. Deixei ela na Água Branca, que o bloco tem 2 entradas, mas eu queria entrar pelo de trás. Não, que é para ninguém me ver assim. Eu falei, não, mas se te verem assim é bom, que se a senhora tiver qualquer problema, alguém te ajuda ali, né? Que são teus amigos, vizinhos ali. E já naquela situação toda vez que eu entro ali eu tenho um certo problema, então não sei o que eles têm comigo, mas... E aí, eu vindo para casa andando, Deus falando comigo que... Viu por que eu não queria que você viesse de Uber para casa? E era exatamente isso. Às vezes Deus, Ele já te deu, cara, está tudo já em você, tá? Não precisa inventar moda. Nós já temos. A unção do santo já está em vocês para ensinar a tudo que vocês precisam, em tudo que vocês precisarem dizer e fazer. E mais uma vez, no mesmo problema que eu tive de Uber, aquele negócio, tenta vir de Uber, não vem de Uber, vou de Uber, não vou de Uber, não vim de Uber. Só que dessa vez não foi nada bom. Eu vim no mesmo caminho, subi por aqui. Ali tem que passar bem rápido, tá? Quem vê ela pelo Atacadão num sábado, um dia de noite, mais tarde, ande rápido, que ali não tem ninguém, é muito complicado. Mulheres principalmente, não venham por ali, peguem Uber. Liguem para os seus maridos, peçam alguém. E eu vim por ali, desci o viaduto, e tinha um rapaz deitado ali ao lado da drogaria, onde era uma loja de motos ali, com uma coberta estampada de rosa, um meio travesseiro com alguma sacola. E eu passei por ele, olhei para ele, ele olhou para mim diretamente. No meu coração não veio nada, no meu coração. E eu dei mais alguns passos, olhei para trás. E ele continuou olhando estático para um outro lugar. E eu fui para casa. Eu pensei até, sabe, em comprar uma comida e trazer para ele, ou ir lá na minha casa fazer alguma coisa e trazer para ele. Pensei em sentar ali e ouvir um pouco da história dele. Às vezes é só isso que você vai fazer e isso já vai ser muito bom. E Deus trabalha nisso, tá? Muitas vezes eu estava na madrugada com carinho lá e uma simples conversa, Deus, Ele abriu o coração de muita gente. Uma conversa sem nenhuma intenção de que aquela pessoa se convertesse e tal, mas somente ouvir aquela pessoa. Eu fui para casa, a Yasmin e o João estavam em casa, fazendo uns pastéis lá, e eu me distraí. Acabou que nós vimos um filme que o João gosta muito. O João gosta de ver Crepúsculo, tá, gente? Brincadeira. O João dormia mais do que qualquer outra coisa. A Yasmin que gosta, e eu fico zoando ela, falando que eu gostaria de ver o Blade entrando naquela cena ali, passando a espada dos meus vampiros todinho. Mas, ok. Eu sou um pouco mais da área do contra dos vampiros do que a favor deles. Mas eu fui para casa, me distraí e tudo mais.
E hoje de manhã, eu vindo para cá, eu vim de bicicleta, eu tô sem moto, eu tô andando mais de bicicleta. Eu passei pela feira todinho. Eu ia vir por aqui, mas não vim. Eu passei pela feira todinha, vim por aqui e vim pela UPA, né? Aí deixei a minha bike aqui e fomos cultuar aqui. Mas antes o Guilherme e alguém falou comigo que tinha um rapaz morto ali, no mesmo lugar onde nós nem sabíamos onde é que era direito. Acho que era o Rafael que estava falando comigo. E nós conversando ali sobre o acontecimento daquele jovem lá do viaduto. E a Lorena estava pregando exatamente aquilo que nós tínhamos conversado antes. Exatamente. Tudo que nós falamos, até versículos que nós citamos lá embaixo, eu e o Rafael, você estava pregando aqui em cima. Impressionante. Deus, Ele está no negócio, Deus, Ele está conosco. Deus, Ele é o nosso Deus. E aí, nessa questão toda, eu fiquei sabendo que alguém estava morto ali e tudo mais. Aí o Guilherme, acho que foi na drogaria, acabou dizendo que era o rapaz que tinha vindo aqui no nosso sopão aqui na quinta-feira, que foi evangelizado por nós ali, que foi atendido por nós de alguma forma, deram comida a ele, oraram por ele e tudo mais. E era aquele rapaz que estava morto ali. Eu me senti muito mal. Eu me senti muito, mas muito mal. Eu me senti, sabe, egoísta, me senti não digno de fazer algo por alguém. Mas tudo isso foi acusação do nosso inimigo, porque o Senhor, Ele não nos vê assim, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele nos ensina. Ele, como Pai, Ele não vai te açoitar porque você errou. Pelo contrário, Ele vai te corrigir. E hoje foi uma correção na minha trajetória, no meu caráter, naquilo que eu tenho vivido diante do Senhor. E o ensinamento de hoje que eu tive foi de que a minha distração, ela não me permitiu que eu fizesse algo por alguém, mesmo no seu último dia de vida. Ah, Alex, a tua comida não ia salvá-lo, nem o seu cobertor talvez, nem a sua conversa talvez. Eu tenho certeza que ao fechar os meus olhos, e antes disso, meu coração estará cheio de esperança de um reino que me foi prometido. Eu tenho certeza que ao fechar os meus olhos dessa terra, eu verei o meu Redentor. Eu me apossarei da promessa que Ele fez a mim um dia. Mas quantos não têm hoje, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, estão partindo sem saber dessa promessa e dessa bênção que é viver para o nosso Deus. O irmão Eliseu, a irmã Elisa ali, o pessoal que estavam lá conosco lá, vocês são parte de algumas, vocês conhecem bastante casa de recuperação, né? Que foram com vocês lá levar aquele rapaz. Talvez eles tenham muito mais histórias para contar sobre casos assim do que eu. A experiência deles pode ser até um pouco maior nessa questão. E o que eu queria nessa noite é convocar você a orar, não por alguém somente, mas por você mesmo, para que o nosso coração seja sempre quebrantado, de forma que Deus Ele possa realmente ser mais do que a nossa distração, ser mais do que a nossa vontade. A voz dele seja maior do que o nosso cansaço, a voz do nosso cansaço, a voz da nossa distração. A vontade que eu tinha de fazer algo se dissipou em minutos quando eu entrei na minha casa, onde eu tinha um conforto da minha casa quentinha, com a minha filha e com o João. Eu ia chamar o João de filho agora, olha só. Meu Deus, Deus é bom. Te amo, João, te amo, mas às vezes eu tenho um pouco de receio disso.
Ainda não consigo chamar de filho não, mas um dia eu chego lá. Mas voltando aqui, como eu falei, eu nunca consigo seguir o que eu escrevo. Tinha tanta coisa escrita aqui que eu não vai chegar lá nunca. O que eu, peço ao Senhor que Ele derrame esse espírito de dom e talento sobre nós, mas também sobre uma igreja despertada, com o coração queimando por aquilo que Ele quer. Não digo para você sair com um panfleto para tudo que é lugar, não é isso? Às vezes nem é isso que Deus quer que você faça. Às vezes nem é isso. Às vezes você, na sua personalidade, naquilo que você faz, você vai estar trazendo o reino de Deus a muita gente da forma mais simples possível que você já sabe fazer. Preparação, lógico, quer ser pastor, teologia, quer ser alguém do evangelismo, estude bastante sobre isso, treine bastante sobre isso, para que você tenha mais eficiência naquilo que você faz. Com certeza, isso é muito bom. Mas naquilo que você já faz, Deus, Ele está querendo glorificar o nome dEle na sua vida. Não perca o seu tempo, não deixe de se colocar à disposição do Senhor para aquilo que Ele quer fazer, porque Ele vai fazer, Ele está pronto para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido e pensado, segundo o poder dEle que já opera em você. Não é que Ele vai dar, Ele já está em você. Então que essa noite você e eu me coloco, como eu disse ontem e hoje eu me senti muito mal. Eu sou perdoado, já fui perdoado, pedi perdão ao Senhor e aprendi que uma breve distração pode ser, o ponto crucial de uma vida, o toque que Deus queria dar naquele momento de alguma forma, assim como foi na vida do Eduardo e em tantas outras pessoas que nós evangelizamos e ganhamos para Cristo. Assim também é hoje, nesse tempo. Estava falando com eles lá cedo da luta que está sendo no mundo espiritual. A igreja tem despertado e tem se avivado nesse tempo. Eu tenho visto isso. Eu sou um crente velho, eu sei distinguir quando uma coisa e outra está acontecendo. E eu sei que Deus está fazendo algo aqui nesse lugar. Eu sei que Ele quer fazer ainda mais através da sua vida. Agora, precisamos deixar nossas coisas de menino de lado, para que Deus, Ele forme um homem e uma mulher de Deus em nós, capaz de ouvir a voz dEle e de uma forma contundente obedecê-la, sem nenhuma